Graças e paz. Eu estou aqui para compartilhar com vocês algo que eu recebi do Senhor com relação à Páscoa. Hoje o mundo celebra a Páscoa. Em nossa cultura é comum se distribuir ovos de Páscoa para comemorar a Páscoa. Eu acho que isso tira completamente o sentido do que é a Páscoa. Quando nós lemos em Êxodos, no capítulo 12, o verso 3, a palavra diz assim: o Senhor fala a Moisés e Arão, e no versículo 3 ele diz assim: fala a toda a congregação de Israel, dizendo: aos 10 deste mês, tome cada um para si um cordeiro, segundo as casas dos pais, um cordeiro para cada casa. Assim, pois, o comereis, os vossos lombos cingidos. No verso 11 já está dizendo isso. Os vossos sapatos nos pés e o vosso cajado na mão. E comerei apressadamente. Esta é a Páscoa do Senhor. No verso 12 diz: eu passarei pela terra do Egito esta noite e farei todo o primogênito da terra do Egito, desde os homens até os animais, e sobre todos os deuses do Egito farei juízos. Eu sou o Senhor. No verso 13 continua: e aquele sangue vos será por sinal nas casas em que estiverdes. Vendo eu sangue, passarei por cima de vós, passarei por cima de vós, e não haverá entre vós praga de mortandade, quando eu ferir a terra do Egito. E esses dias vos será por memória, e celebrá-lo-eis por festa ao Senhor nas vossas gerações, e celebrareis por estatuto perpétuo. A gente vê claramente Deus estabelecendo aqui no verso 14 que essa seria uma festa que deveria ser celebrada pelo povo. Alguns podem dizer que só os judeus deveriam celebrar a Páscoa, só os filhos de Abraão. Então, quando nós lemos em Gálatas, no capítulo 3, o verso 19, que diz assim: e se vocês são de Cristo, são também descendentes de Abraão e herdeiros segundo a promessa. Então, na palavra no Novo Testamento vai dizer que se nós somos de Cristo, nós também somos descendentes de Abraão. Então, por que não dizer? Por que não celebrar a Páscoa? Por que não dizer que nós devemos celebrar a Páscoa? Quero destacar alguns pontos importantes desse texto que eu acabei de ler para vocês no capítulo 12 de Êxodo. Deus fala para separar um cordeiro para cada um. A palavra fala que a lei é a sombra das coisas que viriam. Aqui ainda a lei não tinha sido instituída, mas eu também tomo como referência o que aconteceu aqui com o povo saindo do Egito com o que acontece conosco hoje. Eu acho que também isso é uma sombra. Toda família que aceita Jesus como o Senhor da sua vida e decide seguir o que a palavra ensina e se torna descendente de Abraão em Cristo, ela também toma o simbolismo do cordeiro, transfere esse simbolismo para Jesus. O que eu quero dizer com isso? É que Jesus, como o cordeiro da Páscoa, foi morto. Não é verdade? A diferença desse cordeiro para Cristo é que Cristo ressuscitou. E o que significa essa passagem? Porque a palavra Páscoa nós lemos aqui, nós lemos no verso 12 e nós lemos no verso 3. A palavra eu passarei, no hebraico, ela quer dizer Páscoa. E ela se repete de novo no verso 3. Passarei por cima. Então a palavra Páscoa é passar por cima. O que eu vejo a Páscoa, o que representa a Páscoa nos nossos dias hoje? É exatamente isso. Quando Deus olha com juízo, porque se nós pensarmos que Deus é eterno e ele já viu as coisas lá na frente, ele está impetrando um juízo sobre essa terra.
Então, quando Deus olha com um olhar dele de justiça, que uma hora vai se manifestar a nós, que para Deus já se manifestou, porque ele é o começo, o meio e o fim, quando ele olha para nós com esse olhar de juízo, ele não vê mais o sangue nas portas, ele vê Cristo. Então ele passa por cima disso, ele passa por cima de todas as nossas transgressões, ele passa por cima de todos os nossos pecados. Por quê? Porque ele está vendo Cristo. Ele já está vendo que o Cordeiro foi morto, ressuscitou e nos resgatou para uma nova vida. Então, esse sentido de celebrar Páscoa, distribuir ovos, ele perdeu completamente a noção de que Deus quer que nós, quando Deus fala no capítulo 14, que nós tenhamos essa celebração como estatuto perpétuo. O mundo não para imaginar que quando ele celebra a Páscoa, ele está celebrando a redenção de um povo que foi resgatado por Cristo. Ele não para prestar atenção que nós estamos celebrando a passagem de Deus por cima de nós para impetrar um juízo sobre essa terra. Então, a celebração da Páscoa hoje é uma festa que o sentido dela é só celebrar, mas não está olhando lá na frente. Porque se a gente olhar o que aconteceu no Egito, quando Deus passou pela terra e impetrou o juízo dele, pessoas foram mortas. Os primogênitos foram mortos. Só que agora, quando o juízo de Deus foi impetrado, não vai ser só os primogênitos mortos. Vai ser a humanidade que estiver vivendo em pecado. Então, a celebração da Páscoa não é só simplesmente não, né? Porque foi algo remidor, foi algo que mudou as nossas vidas e a gente tem que celebrar isso sim, que foi a morte de Jesus, a ressurreição dele. Mas o que vai acontecer ainda com esse mundo, quando o juízo de Deus for impetrado, é que quando ele olhar para o mundo para impetrar o juízo, ele vai passar por cima dos escolhidos e vai impetrar o juízo sobre aqueles que vivem no pecado. Então a gente tem que, por um lado, celebrar sim isso, mas olhar para saber se a gente ainda tem essa cobertura de Cristo sobre as nossas vidas. Saber se quando o juízo de Deus for impetrado, se ele passará por cima de nós, ou se nós seremos julgados junto com o mundo. Nós vemos no mundo hoje que a gente não para mais para analisar as consequências dos nossos atos. A gente não para mais para analisar se o que nós estamos vivendo é segundo a vontade de Cristo, é agradando a Cristo. Porque se nós não estivermos vivendo nessa posição, quando a Páscoa chegar, a última Páscoa, quando essa última Páscoa chegar, que Deus vier impetrar o juízo dele sobre a terra, ele vai passar por cima de nós ou ele vai impetrar o juízo dele em cima de nós? Então que o meu intuito com esse vídeo é fazer com que nós analisemos as nossas vidas e celebramos sim a ressurreição de Cristo, essa cobertura que ele nos deu, para quando o juízo de Deus vier impetrar sobre essa terra, ele passe por cima de nós e que nós não sejamos julgados junto com o mundo. Então a Páscoa, ela é a passagem de Deus sobre os filhos de Israel. A Páscoa que esse mundo espera para viver novamente é a passagem de Deus sobre aqueles que foram feitos filhos de Deus em Cristo Jesus e, consequentemente, descendentes de Abraão. Deus vai passar novamente por essa terra. E quando isso acontecer, ele vai passar por cima de nós ou nós seremos julgados junto com o mundo. Reflita nisso.